É, olá, meu nome é Evelyn, sou pertencente ao povo Tupinambá, do Baixo Tapajós, sou paraense, resido em Goiânia. Tenho 24 anos, sou graduanda em Geografia pela UFG, sou artista, sou performer, sou musicista, sou mãe, sou amiga, sou várias coisas. Sou uma mulher indígena. Queria agradecer muito o convite de estar aqui com essas mulheres maravilhosas, poderosas. Agradecer mais uma vez de estar podendo estar aqui nesse espaço, não só representando a mim, mas sim ao meu povo, sim todas as mulheres que vêm atrás de mim e as que vêm também, que é as ancestrais do futuro. E é isso. Bom, hoje a gente vai falar da importância das artes visuais na infância e na juventude. E aí eu queria trazer uma perspectiva diferente, né? Perspectiva que eu tenho, eu quanto uma mulher indígena, trazendo todo o conhecimento que eu tenho do meu povo também. Primeiramente, né, que quando a gente está na cidade, a gente tem um choque muito grande, né, de realidade, porque a forma como as pessoas veem uma gestante, no caso eu estou gestante de 7 meses, como vê uma gestante, como lida com uma gestante, como lida com uma criança, é muito diferente de quando a gente está dentro do nosso território, né? É, eu tenho compartilhado assim com algumas pessoas que não tem sido fácil estar gestante nesse contexto de pandemia na cidade, porque as pessoas me tratam de uma forma muito agressiva, né? As pessoas tratam a gestante como se ela fosse culpada por estar gerando uma vida. E isso é muito problemático, né? Porque sem as nossas crianças não tem como a gente dar continuidade na nossa história, no nosso povo, nas nossas tradições, nos nossos conhecimentos, né? E gerar uma vida é muito poderoso, né? Eu falo que é uma dádiva assim que a natureza dá, pôde me dar, né? Por eu nesse corpo poder gerar outro corpo, né? E isso assim para mim é muito importante, não só para mim, mas como para minha família também. E aí tem sido assim muito desafiador, né, ter que lidar com essa realidade assim. Por exemplo, eu fui tomar a vacina, a terceira dose, e as pessoas não quiseram me dar a vacina, mesmo eu, minha médica ter recomendado eu tomar a vacina do Covid, mesmo eu ter levado meus documentos, mesmo tudo, a mulher foi extremamente grossa comigo. Ela não deixou eu tomar vacina e falou que eu só poderia tomar vacina se eu tivesse um encaminhamento médico, né? E aí eu fiquei assim, mesmo que eu evito sair de casa. Então, essa coisa de ter saído, ter me exposto e ter sido rejeitada. E aí eu consigo fazer uma leitura, né? Uma leitura ali racial, uma leitura étnica, né? Com certeza a mulher ela foi racista comigo, né? E aí eu sei por que que ela foi, né? Por que que foi direcionado esse ódio dela. E aí isso é um começo, assim, né? O choque, né? E aí, quando as nossas crianças nascem, assim, as pessoas da cidade, principalmente, têm uma forma de se relacionar com as crianças muito agressiva, né? Quando uma criança está num ambiente, criança ela corre, ela é imperativa, ela faz barulho, ela quer conhecer as coisas, é tudo muito novo, né? Tudo muito novo para a criança. E isso, na visão das pessoas que estão na cidade, é como se fosse uma coisa ruim, né? Então, coloca a criança como se fosse uma coisa ruim de uma criança estar num ambiente, por exemplo. As pessoas não sabem lidar com isso, né? E aí eu fico refletindo muito sobre isso, porque como que eu vou tratar uma criança dessa forma, sendo que essa criança vai se tornar uma pessoa jovem e ela vai se tornar uma pessoa adulta que vai estar aí na sociedade, que vai estar na construção das coisas, né? Tanto socialmente como politicamente. Então, são coisas que eu tenho, assim, problematizado mesmo, né? Eu, quanto mãe, eu, como educadora, eu, como artista mesmo, fico pensando nesses lugares, assim, que são colocados, né? E
sempre tento trazer algumas reflexões para as pessoas que estão à minha volta e até mesmo dentro da academia, dentro das minhas produções de pesquisa. Então, por exemplo, para o nosso povo tupinambá, a relação das crianças com a comunidade, com os mais velhos, é muito importante. Não é uma coisa extremamente hierárquica, né? Essa coisa de que eu tenho que respeitar porque ele é mais velho e acabou. Não. A questão é, eu vou respeitar porque ele é o meu avô, minha avó, minha mãe, meu pai. Ele me ensina, tem mais conhecimento, é minha biblioteca viva ali. E esse conhecimento ele é passado de geração para geração, né? E aí, essa relação que a criança tem de ser livre dentro da comunidade, de ser livre, de estar interagindo não só com os adultos, mas com os jovens também, né? Porque parece que na cidade tem as limitações, né? Eu já escutei isso bastante. Quando tem adultos reunidos e a criança chega, eles falam que a criança não pode estar ali naquele ambiente porque é um ambiente onde só tem adulto, né? Então, automaticamente se torna um ambiente excludente, né? E aí, essa relação dentro da comunidade, ela muda, porque a comunidade, o próprio nome diz, né? É tudo compartilhado, né? Tudo compartilhado ali. E aí a criança tem esse contato. E aí uma coisa assim que eu acho muito interessante é a questão da criança indígena, o contato com as artes visuais que começa através dos grafismos, né? E o grafismo, ele é uma representação da nossa identidade quanto povo. Por exemplo, no meu povo tem um grafismo específico que eles se pintam. Para Mirna, tem um grafismo específico do seu povo, né? E assim, cada povo tem o seu tipo de grafismo e cada povo consegue se identificar através desse grafismo. Então, dentro das escolas, as crianças já têm contato com esse grafismo, né? E aí ali ela tem esse contato com esse grafismo e ela começa a ter esse contato com as artes, né? Que assim é muito interessante porque é uma outra perspectiva, né? De uma criança que está na cidade, porque, por exemplo, a criança que está na cidade ela tem contato com o pincel, com a tinta guache, com o papel. Às vezes já vem um desenho já pronto e ela precisa só preencher esse desenho com alguma cor, né? E aí, dentro da comunidade, a criança indígena ela é livre, né, para fazer a arte ali o que ela pensa, o que está na cabeça dela, né? E aí o uso do grafismo também, ela já aprende ali o grafismo do povo dela e ela já começa a saber que aquele grafismo faz parte da identidade dela, né? Então, a arte já começa a atuar ali na identidade da criança, né? Na identidade da criança, na identidade do povo. Isso é muito interessante, assim, porque na cidade é muito diferente, né? E aí, além desse contato com o grafismo, a criança indígena também ela tem contato com a arte em relação a várias perspectivas do que ela pode fazer com a arte. Como, por exemplo, ela vai elaborar uma tinta. Para nós, povos indígenas, é muito comum a gente pegar o genipapo e o genipapo, a gente se pinta com o genipapo, é onde a gente faz os nossos grafismos, é onde a gente faz a nossa proteção, é pegar o genipapo. Tira a tinta para a gente se pintar, para a gente se proteger, para pedir firmamento para a terra. E aí a criança tem contato com esse urucum e aí ela tem uma tinta vermelha ali onde ela pode fazer, onde ela tem mil e uma possibilidades de fazer arte dentro da imaginação dela. Tem também o uso da tinta do hibisco, tem a tinta do solo também, que, por exemplo, tu pode pegar a terra que está ali, tu mistura ela com água, com cola, e aí tu produz uma tinta. E aí tem várias perspectivas de tinta nesse solo, porque cada solo tem um tipo de cor. Então ali ela consegue ter outro tipo de pigmentação e a partir disso ela criar várias artes, enfim. Então assim é muito bacana, né? E aí eu acho que a gente sempre pode estar trazendo isso, né,
para a cidade, né? Para as crianças dentro da escola, de estar sempre trazendo essa nova perspectiva de arte, né? Porque quando a gente fala arte, principalmente para as crianças que estão na escola, né, aqui na cidade, eu sinto que é uma coisa muito quadrada, assim, né? Tipo, tinta guache, pincel, hoje a gente vai desenhar isso e isso, ou hoje vai ser tal tema, sendo que a gente pode estar sempre explorando, né, com os elementos da natureza. E isso é muito interessante, assim, trazendo novas perspectivas do que é arte. O que é arte para a criança, né? Às vezes o que é arte para um adulto, a criança tá imaginando outra coisa que também é arte, né? Que ela tá ali é, colocando a vivência dela mesmo ali naquela arte, né? E aí o que eu vejo assim também é que a arte ela é muito importante na formação de identidade da criança e do jovem, porque quando ele tem esse contato com a arte, com novas perspectivas, né? Ele consegue ampliar a sua visão de mundo, né? Tipo, a arte não se resume só a esse quadrado aqui, isso que eu estou fazendo também é arte, porque uma professora minha falou que isso aqui também é arte. Isso que eu estou fazendo aqui, por exemplo, com essa tinta de solo também é arte, né? E eu peguei uma terra, então eu estou podendo dizer que isso aqui é uma arte. Então a arte ela é muito importante para a construção da identidade dessa criança, né? Essa criança que vai ter contato com a arte e ela não se resume só à questão de pintura, né? Ela se resume a várias outras coisas, né? A forma de expressar ali o seu corpo, a dicção da criança, é, a forma como ela age, enfim, às vezes a criança ela é um pouco introspectiva na visão de algumas pessoas, mas quando ela tem oportunidade ali de ter um caderno ou dela citar ou ela falar um poema, alguma coisa assim, ela está fazendo arte também, né? E aí ela consegue se expressar mais, ela consegue se colocar mais no mundo também. E a arte ela proporciona isso, né? Dá essa liberdade da pessoa mostrar realmente quem ela é, né? Não só colocar uma criança ali e falar o que ela tem que fazer, mas dar essa autonomia para a criança para ela mostrar o que ela pode fazer, o que ela tem. E o que ela tem vem uma bagagem de coisas juntos, que é o que ela aprende dentro de casa, o que ela vê dentro de casa, o que ela vê dentro da escola, dentro da comunidade da escola, não só dentro da sala de aula, mas o que ela compartilha com os seus amigos, seus colegas, né? Então a arte ela ultrapassa todas essas questões, né? Parece que essas paredes que são colocadas assim. Então eu percebo assim que a arte ela dá muita oportunidade assim para a gente se colocar no mundo de uma forma diferente. E isso com certeza tem consequências assim boas, né, na perspectiva que eu tenho. Tem consequências boas para esses jovens, porque se tornam jovens mais ativistas, mais críticos, né? É, jovens assim que têm oportunidade de colocar mais em prática as coisas que eles pensam, né? Não é uma coisa assim que você precisa puxar o jovem para ele ter que fazer alguma coisa. Ele tem essa autonomia de se colocar, de falar o que ele pensa, de como ele age ali com a arte e, consequentemente, se torna um adulto aí que vai agregar na sociedade politicamente de uma forma mais ativa, de uma forma que talvez essa comunicação consiga chegar em mais lugares, assim. Então, essa perspectiva, assim, que eu tenho, né? Então, eu acho, sim, que dá para relacionar essa arte que a gente aprende dentro da comunidade indígena com a arte que tá dentro da cidade, né? Eu acho que sempre a arte proporciona essas novas perspectivas, esses novos lugares sempre que a gente pode estar desbravando, se conhecendo. É isso. Eu queria passar a fala para a Mirna. Muito obrigada, Evelyn, Roberta, por esse convite de estar nessa roda e pensando a arte na infância e na juventude, né? Eu sou professora de artes visuais e atuo
com crianças, adolescentes, adultos. Recentemente tive uma experiência de trabalhar no curso superior, na Faculdade de Artes, no IFG, na cidade de Goiás. Então, eu sou Mirna Cambé Balmágua Ieté Naquiri. Eu pertenço aos povos originários do Amazonas, Cambé Balmágua, e eu tenho cada vez mais pensado como educadora e como artista, como mulher indígena, como trazer fazer essa aproximação do mundo das artes visuais, do que a gente produz em diversos lugares, né? E te ouvindo, eu fiquei pensando na produção da tinta. E tem uma coisa que eu sempre falo para na escola, para as professoras, né? Pensando na educação, como que a pintura, o grafismo pode ser um grande potencial de dialogar sobre a cultura indígena na escola, né? Porque as crianças, elas se envolvem muito na prática da pintura, do fazer, do lúdico, do que a pintura provoca também numa escola, numa sala de aula, né? Então, pensando o grafismo como um potencial de pensar, primeiro, que os povos indígenas são diversos, né? Plurais, como a Evelyn falou, as pinturas são diferentes de cada povo, então esse ponto de partida, o grafismo, pode abrir caminho para a reflexão e pensar assim que esse aprender brincando, aprender fazendo, aprender em roda, porque quando a gente faz um trabalho que se tem pesquisa, que se tem compromisso, né? E aí eu estou falando especificamente dos povos indígenas do grafismo, porque as crianças elas estão abertas a receber. Eu sinto isso nas minhas aulas quando eu trabalho com crianças, sabe? Então, se você está ali fazendo uma pintura, um grafismo e dialogando que a palavra índio, ela não dá conta dessa plura, plu, plurali- pluralidade, pluralidade, que é os povos indígenas, né? Mais de 305 povos no Brasil, então a gente pode trabalhar explicando, dizendo, mostrando. Eu tenho acreditado muito, Evelyn, na potência das artes visuais na educação das crianças, adolescente e adulto, no âmbito da educação, né? E ouvir você falar me inspira muito para pensar nas minhas aulas. Me inspira muito para pensar nessa produção de tinta, né? E principalmente pensar como que a gente faz uma arte que educa, que contribui com a educação, que valoriza os povos indígenas. Muito obrigada por trazer tanta inspiração. Muito obrigada por me convidar para estar nessa roda com vocês. E salve, salve o povo Tupinambá. Surara. Eu queria só falar um pouco, assim, pegando um gancho assim do que tu falou, porque nós, enquanto mulheres indígenas, educadoras, professoras, né, quando a gente está dentro da sala de aula, o nosso corpo já é um ato político ali dentro da sala de aula, né? A gente entra na sala de aula, a criança olha pra gente, você é índia? Então, assim, a primeira reação da criança que tem, assim, já é um impacto muito grande, né? Porque não é comum você ver professoras indígenas dentro de uma sala de aula, né? E aí, pensando nessa questão das artes visuais, o que ela pode proporcionar na educação, quanto uma educação antirracista, uma educação descolonizadora, né? E aí eu fiquei pensando que quando a gente está dentro da sala de aula e a gente fala, pô, hoje a gente vai fazer, sei lá, grafismos indígenas.
E aí eu fiquei pensando assim, né? Quando a gente tá dentro da sala de aula que a gente vai trabalhar com grafismo, aí, por exemplo, eu trago algumas referências de grafismo de alguns povos. Naquele momento, eu não estou só falando para a criança reproduzir aquele grafismo. Naquele momento, eu estou mostrando para a criança que existe vários povos indígenas no Brasil. E aí eu nem preciso falar para essa criança que o índio é um termo extremamente equivocado, né? Racista, enfim. Mas eu estou mostrando para a criança ali, estou dando a oportunidade para ela, porque às vezes essa criança ela nunca teve um contato, né? Às vezes o primeiro contato que ela tem é com o livro didático, e o que está no livro didático é uma coisa extremamente assim estereotipada, né? Essa coisa de que índio tá ali só dentro da mata, de que índio tá sempre só com os adereços indígenas, enfim, que o índio é só isso, né? E que o índio existe só um povo. Então, quando eu entro dentro da sala de aula, eu trago essa dinâmica de fazer um grafismo, já estou ensinando ali para aquela criança que existe vários povos indígenas e com certeza ela vai voltar para casa compartilhando isso com a sua família. Então, as artes visuais, ela proporciona essa descolonização de uma forma muito, muito leve, de uma forma assim que tu não precisa ter que explicar com várias palavras e ter que gastar, sei lá, 40 minutos de aula e às vezes a criança não consegue compreender o que você está falando, né? Então a questão da prática das artes visuais proporciona essa descolonização. Então eu penso assim que as artes visuais proporciona também essa nova dinâmica assim do que a gente está querendo propor, né? Do que a gente vem falando há muito tempo sobre as questões indígenas que são colocadas na escola, que são muito equivocadas, né? Porque é isso, não somos nós que estamos falando, né? São outras pessoas que estão falando ali o que é o ser indígena, né? Na perspectiva dela. Então, eu fiquei pensando muito assim sobre isso, assim, do que tu falou, assim, de que é muito bacana, sabe? De que a gente pode criar outras coisas e nesse criar, nesse da criança colocar em prática, ela aprende muito, 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 muito. E eu tenho certeza que a memorização do que ela aprendeu ali, ela vai levar pro resto da vida dela. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui nessa roda com vocês, Mirna e Evelyn. É sempre um momento de muita aprendizagem e também de repensar muito na minha prática. Meu nome é Roberta Rox, eu sou artista, sou educadora, sou formada em artes cênicas e licenciatura pela UFG e atuei na sala de aula muito com as crianças também, né? E aí, ouvindo vocês falar, me faz refletir assim também de como é muito importante o brincar, como você falou, né? Como que a criança consegue compreender o universo que está sendo colocado para ela, quando ela pode brincar, quando ela pode pegar, quando ela pode sujar, quando ela pode passar nela mesma, né? E você começou falando muito isso também, que nas aldeias isso é algo que é a vida, é assim, né? Só que quando chega na cidade tem a escola, ela ainda está passando por um processo de transformação, né? Então a gente tem poucas escolas que estão conseguindo construir esse espaço, né? Do brincar e do fazer com a criança. Então o que você também falou, né? Das referências, né? Tem uma professora indígena. Acho que só o fato de ter uma professora indígena, essa criança vai ficar falando nisso sempre, 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 né? Então, quando aparece obras de artistas visuais, né, que são indígenas também, é um outro portal que se abre dentro da compreensão daquela criança, né? De que sim, as artes visuais são feitas por mulheres indígenas, são feitas por mulheres quilombolas, são feitas por mulheres negras. E aqueles elementos que estão sendo colocados ali, tem na casa dele, tem na pracinha, onde ele vai brincar, e que ele pode
fazer isso junto com a mãe, junto com o pai, e ele não vai precisar comprar. Porque eu também penso que as artes visuais, às vezes, ela é tão distanciada da infância e da juventude pelo poder aquisitivo, né? Estar dentro de uma galeria, né? Quantas crianças já foram no museu? Ou quantos jovens têm interesse em estar naquele lugar? Porque, às vezes, esse lugar ele é tão frio, ele é tão distante, que ele não aproxima, né? E como a gente aprendeu durante muito tempo, nos livros, né, as artes que são colocadas ali, que são coloniais, que são de outro tempo e espaço, às vezes não comunica muito e não fala muito sobre, às vezes, o que aquela criança está sentindo. Então, eu penso que essa construção nessa criança e nesse jovem vai muito mais além do que a gente pode medir. Vai muito mais além, né? Porque vai ser para a construção de um adulto crítico, de um adulto observador, de um adulto que sente, né? De um adulto que presta atenção nas suas próprias emoções, que respeita, que faz uso das suas emoções para transformar aquilo em algo, né? E também, em relação, né, aos povos indígenas, como que toda a estrutura, não só plástica, não só visual de um quadro, mas todas as coisas que vocês usam, como todo esse processo é um processo artístico, minucioso, e que isso vai trabalhar não só o visual, né, mas vai trabalhar essa capacidade de movimentar, essa capacidade de escolher o que colocar, essa capacidade de poder contar, né? Vou colocar 10 desse lado, 10 desse lado, vou passar uma corda. Então, assim, tem uma profundidade muito grande da arte visual que vem dos povos originários, que eu penso que contribui assim de uma forma muito profunda para uma criança que tem essa possibilidade de ter essa experiência, né? Então, sim, que a educação precisa fazer uma mudança muito radical, né? Pensando no que a gente quer formar para a sociedade, né? Para a nossa própria saúde, porque se a gente não pensar nisso, é só a gente estar um pouco atrasando o lado social de todo mundo, assim, né? Então, acho que isso, assim. Então, você falando também, eu fiquei pensando aqui em umas coisas, né? Que na cidade, a, essa construção já começa desde cedo nas crianças, né? De que a natureza é uma coisa separada delas, né? Como se elas não fizessem parte disso, como se elas não precisassem da natureza. E aí é essa concepção assim que tem na cidade, né, de que, ai, enfim, a mata tá ali e eu tô aqui, como se nenhum dos dois fossem juntos, né? Como se nenhum dos dois, como se na realidade a natureza não precisa da gente, né? A gente precisa da natureza. E aí a criança ela já tem essa perspectiva de que ela não precisa. Então, quando a gente fala de povos indígenas e artes visuais, eu fiquei pensando assim que criança também, uma coisa que a gente pode levar para dentro da sala de aula é essa questão de brincar com as sementes. Semente, eu trouxe várias sementes para as crianças e a partir disso tá livre o acesso para elas criarem o que elas quiser com essas sementes, entendeu? Então, esse contato com a semente. E o que é a semente? A semente é o essencial para brotar uma nova planta que vai dar novos frutos, que vai dar oxigênio, que vai dar sombra, enfim, que vai ajudar na água que chega na minha casa, por exemplo. Então, eu fiquei pensando sobre essa perspectiva também de mudar, né, do que é a natureza, o que eu tenho a ver com a natureza, né? Tipo, porque parece ser uma coisa muito distante, né? E aí a gente tá vendo atualmente, né, essa questão da crise climática que está acontecendo. Dentro da cidade chove e alaga tudo, né? As árvores caem e tudo. Então, qual que é o que isso tem a ver
comigo, eu quando criança, que quero só brincar e tudo mais. Então eu acho que essa questão de brincar com a semente pode trazer novas perspectivas para essa criança também, sabe? E sempre problematizando o que a gente espera dessa nova geração, o que a gente quer para essa nova geração, sabe? E aí essa desconstrução, reformular essa questão dentro das escolas é uma coisa urgente. Urgente, 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 entendeu? Porque a gente está num período de crise climática muito elevado e a gente precisa falar sobre isso com as nossas crianças. E claro que a gente tem que fazer essa comunicação com as nossas crianças de uma forma que seja acessível para elas, que elas consigam entender de uma forma extremamente didática, usando a linguagem delas, entendeu? E a gente consegue, assim, a gente consegue com certeza. E aí eu queria, você, Mirna, quanto professora de artes visuais e mulher indígena, eu queria, assim, ouvir um pouco mais de você, como que é essa questão dentro da sala de aula, né? O que que você pensa que você pode estar levando? O que as crianças traz de retorno para você também, a partir do momento que seu corpo está ali, que você está falando, está trazendo alguma coisa. E se eu lembro que eu participei uma vez de um projeto com você numa escola com as crianças, né? Que a gente foi dentro das salas de aula, a gente se apresentou, falou de qual povo que a gente era. E aí eu queria, qual que foi o retorno disso, dessas crianças? Que você, assim, pôde ver que foi realmente efetivo, foi colocado em prática. Quando eu ouço você falar de semente, eu lembrei muito daquele projeto, né? Que eu propus que tivesse o título Cultura Indígena, uma semente no chão da escola. E durante um semestre, junto com as professoras e as crianças, crianças de 6 a 11 anos, nós desenvolvemos um trabalho para repensar a cultura indígena no espaço escolar. E assim, a gente está falando de educação e de escola, mas também tem muitos âmbitos de educação, né? E eu acredito que essa roda de conversa é mais uma forma assim também da gente aprender e ensinar sobre a cultura indígena, tanto para as crianças como para as professoras. E esse projeto foi essa proposta de pensar como que a escola ainda é um lugar que reproduz estereótipos sobre a cultura indígena, né? E então eu fui conversar com as crianças, com as professoras, com os professores, para pensar como que a gente cumpre a lei que exige, né, a presença da cultura indígena na escola, mas com respeito e responsabilidade. Então, fizemos várias leituras com referenciais teóricos de pessoas indígenas para pensar as artes na escola. Específico, né, meu campo é as artes visuais. E aí cada professora e cada professor desenvolve uma atividade com a sua turma. E naquele dia foi a gente chama de culminância do projeto. E onde eu convidei muitas pessoas de vários povos, e aí eu queria falar sobre isso, né, da importância de convidar as parentes e os parentes indígenas para ir até a escola. Se organize no espaço que você atua, trabalha, né? Planeje a presença dessa convidada, remunere essa mulher e essa pessoa indígena que chega até a escola. Então, eu convidei a coletiva de mulheres indígenas de quilombola e outros parentes para estar presente nesse momento. E aí você vê que aquele encontro com as crianças foi um momento muito importante de firmar o que a gente estudou durante todo o semestre. Né? Do diálogo, a experiência de receber uma pintura sua, por exemplo, de ver a gente junto e, principalmente, Evelyn, de ver a diversidade que nós somos. Né? Porque aquele dia tinha
importância muito grande para pensar as artes e a cultura na sociedade. Porque quando você educa, media um conhecimento com uma criança, isso vai responder em vários outros âmbitos. Na sua casa, na sua família, no seu grupo de relacionamento. Então, eu sinto que a criança é a semente que a gente agua para crescer, germinar e assim. Então, a gente tem que pensar com o que a gente aduba essa terra. Quais são as informações que chegam para essa criança e de que jeito, né? Então, ter essa responsabilidade, claro que a educação de uma criança, ela é compartilhada, né? Ela tem que ser compartilhada no espaço escolar, em outros espaços, que a gente possa construir um mundo e uma educação que respeite as crianças. E eu acredito que as artes visuais é um lugar de potência para essa construção. Muito obrigada, Mirna. Bom, então, eu acredito que é isso, assim, que a gente pode estar, que essa roda de conversa aqui seja um começo de uma das milhares que a gente possa ter, não só aqui, mas dentro de casa, das nossas rodas de conversa, amigo, a gente tá num barzinho, tá num parque, tá fazendo alguma coisa assim, e a gente consegue dialogar sobre isso, porque as nossas crianças é o nosso futuro, são elas nossos ancestrais futuro, e a gente tem que cada dia mais pensar no que a gente deseja, né? Qual mundo que a gente quer, que mundo é esse que a gente quer, qual mundo que a gente quer deixar também, sabe? Então, conseguir trazer as artes visuais com essa perspectiva, com novas perspectivas, perspectivas não eurocêntricas, mas perspectiva dos povos indígenas, dos povos originários, dos povos da floresta, do povo quilombola, do povo preto, enfim, que tem toda a sua ancestralidade envolvida nisso, né? Que possa trazer mudança mesmo, porque com certeza isso vai influenciar muito no caráter, né? Na identidade dessas crianças que vão se tornar adultos e que eles vão estar ali colocando em prática o que eles aprenderam, assim. Eu te ouvindo, eu fiquei pensando que uma criança que teve contato com esse projeto, esse projeto pode mudar tudo na vida dela, a perspectiva dela e inclusive o que ela pode achar do que ela quer para a vida dela, sabe? Em relação porque ela teve esse contato com vários povos indígenas, teve contato com a arte, com essa nova perspectiva. Então, a partir dali, ela vai fazer uma nova construção, sabe? E isso direciona um outro caminho, né? Dá novas oportunidades. Isso sim é dar oportunidade para essa criança, sim. Então, eu penso muito assim nisso, né? De que a gente está construindo e que a gente vai continuar construindo novos caminhos, né? E que bom que a arte proporciona esse caminho pra gente, assim. E que a arte, ela não se limita, né? A essa coisa que a Roberta falou, que a criança tem contato com a arte, aí vê aquela coisa muito antiga, de um outro tempo, e aí parece que a arte é só aquilo, né? E aí a gente traz essa nova perspectiva do que é arte, e que a arte ela pode ser criada de várias formas, né? Então é isso, assim, eu queria agradecer a presença de vocês, né, nessa roda de conversa. Queria agradecer também esse projeto incrível, né, que a Lowbrow Arte e Galeria está proporcionando para a gente de ter essa conversa, de poder levar essa conversa para outros lugares, né, para ter outros acessos e que a partir dessa conversa a gente consiga construir novas narrativas, novas perspectivas. E mais uma vez agradecer vocês, mulheres poderosas, que estamos caminhando junto e estamos construindo uma coisa muito bacana.